assistindo aqui, o conteúdo eu vi. É o Dionísio de boa, fazendo a resenha pra você assistir. A resenha é no YouTube, se inscreva, dê um joinha e vamos compartilhar. De repente todos entram na resenha pra falar do Carcará. Resenha do Carcará, aqui é a voz e você vai amar. Tem conteúdo demais. Resenha, a voz do Carcará. Resenha do Carcará, aqui é a voz e você vai amar. Tem conteúdo demais. Resenha, a voz do Carcará. É o programa Resenha, a voz do Carcará, informando você. Dionísio no comando pra lhe atualizar as notícias pra você. A resenha é no YouTube, se inscreva, dê um joinha e vamos compartilhar. De repente todos entram na resenha pra falar do Carcará. Resenha do Carcará, aqui é a voz e você vai amar. Tem conteúdo demais. Resenha, a voz do Carcará. Resenha do Carcará, aqui é a voz e você vai amar. Tem conteúdo demais. Resenha, a voz do Carcará. Tô assistindo aqui. Bom dia, família atleticana. Bom dia, ouvintes, telespectadores, de cabeça inchada, com o coração partido. Sei que você, que é torcedor atleticano, que é admirador do Atlético, com certeza não deve ter dormido bem. E esses dias daqui até o jogo contra a Juazeirense não serão os melhores dos seus dias, né? Certamente também não serão os melhores dias do Albino Leite, não serão os melhores dias de Raimundo Queiroz, de sua diretoria, não serão os melhores dias do Edgar Tearles e Ney Pandolfo e Companhia Limitada. Lamentável, torcedor atleticano, o que vem acontecendo com o Atlético. É lamentável o que vem acontecendo com a diretoria, com a SAF. Por mais que você queira amenizar a situação, por mais que você não queira botar lenha no fogo, não tem jeito, a comida não cozinhou e você tem que botar obrigatoriamente mais lenha no fogo, e a gente não tem mais nenhuma condição de defender metade do time do Atlético. Eu vou dizer o que a você, torcedor atleticano? O defeito está na vista. O defeito está na vista. Por mais que a gente queira esconder, por mais que a gente queira, né, amenizar a situação para o bem do Atlético, aí o torcedor não é trouxa, o torcedor já percebeu que a situação é a pior possível. E aí a gente vai ser obrigado a ouvir o torcedor, né? Nós somos obrigados
achar que o torcedor tem razão. A gente tem que achar que as críticas são construtivas, não são críticas por criticar, até porque quem tem criticado o Atlético é quem ama o Atlético. Quem tem criticado o Atlético é quem torce pelo Atlético. É o torcedor que está lá todo jogo e ele não quer o mal do Atlético, ele quer o bem, mas não dá para segurar, né? Como diz a música, não dá para segurar, explode coração. Porque o Atlético, do meio para frente, com algumas exceções, está sendo uma decepção. E aí, a gente quer saber quem é que vai assumir a responsabilidade. Quem contratou? A SAF contratou quem? Que ninguém sabe. Aí daqui a pouco eu vou começar a falar o que eu tenho ouvido. Aí vão dizer que não é verdade, mas a verdade não está na mesa. Ninguém sabe o que está acontecendo. Eu já ouvi falar, um bom número de jogadores, quem indicou foi Aguinaldo Lixo. Foi Aguinaldo Lixo? Como é que eu posso provar que foi Aguinaldo Lixo se nada disso foi passado para nós da imprensa, foi esclarecido? Quem contratou foi Albino Leite. Aí eu pergunto, qual é a experiência que Albino Leite tem para contratar jogador? Não é? Então eu tenho que responsabilizar, além do Albino Leite, eu tenho que responsabilizar Ney Pandolfo, que aliás tentei fazer contato, não consegui. Então a gente tem que responsabilizar Ney Pandolfo e a gente tem também que responsabilizar o Edgar Tearles. Aí eu pergunto, será que se nós fizermos sérias críticas ao Edgar Tearles, se nós fizermos sérias críticas ao Ney Pandolfo, será que nós estaremos falando a verdade? Ou tem muita coisa obscura? Porque eu não sou criança. Eu fiz o contato com o Ney Pandolfo e ele me enrolou na resposta. Falei de contratações, não sabia. Não, é porque a gente está vendo aí, mas não, quando chegar a gente anuncia, vamos esperar os negócios avançarem. E eu acabei caindo na real. Ney Pandolfo não está negociando com ninguém, não está contratando ninguém, até porque, isso foi na segunda-feira, hoje é quarta-feira, não falaram em contratações, não chegou ninguém. Eu só sei uma coisa, torcedor, que aquilo que nós temíamos pode acontecer. Aí a gente só tem que lamentar o que aconteceu ontem no estádio Metropolitano de Pituaçu. O Atlético afundou na degola, um campeonato com 10 clubes. O Atlético que fez festa, que a torcida se animou, que a SAF inicialmente vai aplicar de imediato 20 milhões, é claro que esses 20 milhões, será que vai ser 20 milhões em 10 anos? Será que vai ser 20 milhões em 5 anos? Quando é que esses milhões serão investidos, principalmente em contratações, que é a pedra fundamental, né? Hoje, infelizmente, ninguém quer saber se o Atlético vai ter CT daqui a 2, 3 anos, né? E o que adianta você, por exemplo, ter um CT com um time rebaixado? Qual é a motivação que o torcedor do Atlético vai ter, né? A gente fica até sem poder fazer um raciocínio lógico com tanta coisa que tem ocorrido. E o jogador, o William Kiefer, ele falou algo interessante. Não sei se a técnica já tem o áudio, né? Se a técnica tiver áudio, eu gostaria de reprisar. A técnica já tem o áudio já
do William Kaifer? Já tem? Então, olha, eu vou ouvir mais uma vez. Vou pedir que você também ouça. Inclusive, eu vou pedir também a opinião. Porque é o seguinte, olha, segurei técnica, segure aí. Porque é o seguinte, dizem que duas cabeças pensam mais do que uma, né? Três pensam mais do que duas. Então o Renato disse que não fala. Renato, eu tô fora desse me deixe fora que eu não quero problema. Tudo bem, você tá no controle técnico, pode fugir do problema, mas eu não posso fugir do problema. Então, como eu sou só uma cabeça, e acabou de chegar aqui outra cabeça, que é o José Gomes, comentarista, eu vou também ouvir José Gomes, né? Vou pedir a autorização de Caio Pimenta para José Gomes permanecer aqui pra gente ouvir o Gomes. E o Caio Pimenta já deu sinal de positivo, já deu ok, já liberou José Gomes para dar uma opinião aqui na resenha A Voz do Carcará. Então, eu vou convidar Gomes, mas eu quero que o Gomes não só analise para a gente a partida, que ele já fez um pouco disso no programa Primeira Mão, mas agora ele vai comentar para a resenha A Voz do Carcará. Mas antes, eu quero ouvir, você deve ouvir também, o que o William Kaifer falou após a derrota do Atlético ontem para o time do Galícia. A técnica já está no ponto aí com o William Kaifer. Ouça o que o William Kaifer falou. De instabilidade agora no campeonato, para que acompanhe vocês também, né? Não largar a mão. Assim, for falar do jogo aí, com todo respeito ao que a equipe do Galícia se propôs só a defender, né? Acho que deram um chute no gol, acho. Como a equipe do Barcelona foi. Acho que um futebol medíocre do caramba que vive por um gol. Sincero a falar, né? Fomos campeão uma vez com o time do interior, jogando bola pra caramba. Essas porra aí se tranca lá atrás lá e fica só defendendo. Do jogo de futebol, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho, que tá muito lá dentro do vestiário as coisas que nós estamos passando, né? E aí, cidade de Alagoinhas, prefeito, a galera aí, vamos chegar com o Atlético de Alagoinhas? Ou como é que vai ser? Porque a gente tem que falar pro nosso torcedor que a gente tem um estádio que a gente não consegue treinar. Às vezes a gente tem que treinar atrás do gol. É porque a gente não pode usar o campo, né? Acho que tem um dono lá, não sei quem é, acho que é o Bigu, que é o dono lá, que a gente tem uma dificuldade do caramba pra treinar. Eu nunca vi um time de futebol que só tem na cidade, que chama Atlético de Alagoinhas, e a gente tem dificuldade pra treinar no campo. Isso aí não é só o Caio que tá falando, não, você pode ir lá pesquisar. Vão demorar pra ajudar o Atlético de Alagoinhas, um time bicampeão baiano, vão demorar por quê? Um time que já mostrou que é onde pode chegar. Mas a gente precisa de ajuda, velho. A gente precisa de ajuda, já mostramos no passado que a gente conseguiu fazer, dá pra fazer, mas precisa de ajuda, pô. Todo mundo tá contratando. Até o Galícia chegou agora, chegou atleta contratado. O Atlético não vai chegar? Não vão ajudar o Atlético, vão deixar nós sozinhos nessa situação? Então fica o meu apelo. Quem é atleticano que chegue para ajudar, porque nós estamos sozinhos aqui dentro. Precisamos de ajuda. Gomes, eu fui jogador amador, Gomes foi jogador profissional, né? Pode falar, mas pode ficar amador também, né? Bom dia, Gomes. Bom dia, Dionísio, bom dia, minha querida Alagoinhas. É um grande prazer estar conversando com você aqui para falar de futebol, embora triste com a derrota do Atlético ontem e a perspectiva que está cada vez mais clara dele ser rebaixado. Bom, Gomes, antes de você continuar com a sua opinião, aí nós ouvimos o que o Kaifer falou. Agora vamos à resposta da Prefeitura. Nota pública. Em resposta às declarações de um jogador do Atlético de Alagoinhas sobre uma suposta ausência de apoio do município, a Prefeitura de Alagoinhas esclarece que é patrocinadora do clube com muita honra e orgulho. O patrocínio direto no valor de 180 mil para a temporada de 2026 representa o maior aporte financeiro feito pela Prefeitura na história do Carcará, hein? Olha, 180 mil. Eu vou aqui, antes de continuar com a nota, fazer a seguinte pergunta: por que o Atlético não expôs esse patrocínio da Prefeitura Municipal de Alagoinhas no valor de 180 mil, segundo a nota enviada para a imprensa? O maior aporte financeiro feito pela Prefeitura
na história do clube. Continua a nota. O município também tem apoiado o Atlético por meio da liberação do campo do estádio Carneirão para treinamentos, porém, dentro de um calendário que não prejudique o estado do gramado para os jogos. Isso é sinônimo de respeito ao Atlético e principalmente ao torcedor que merece assistir a um bom espetáculo. A prefeitura reconhece as dificuldades do Atlético, inclusive a necessidade de um centro de treinamento adequado e seguirá mantendo o apoio dentro das possibilidades e torcendo para que o time possa superar as adversidades em campo, como já fez em outras oportunidades, para a alegria da nossa gente. O município reforça o apelo para que a torcida Carcará fortaleça o apoio ao Atlético de forma que ela sabe fazer. De forma que ela sabe fazer. O que ela melhor sabe fazer. Nas arquibancadas, em festa, empurrando o time para cima dos adversários. É o que apela aí a nota da prefeitura. Avante Alagoinhas, para frente, meu Atlético. Então, algumas observações aqui. Primeiro, olha que a prefeitura, na nota, fala que não dá para liberar o campo todo dia. Tem que manter o gramado em condições de jogo. E outra coisa, nesses últimos dias, o Atlético treinou no estádio Carneirão, pelo menos do jogo, do último jogo do Atlético para o jogo com o Galícia, eu pelo menos acompanhei 2 treinos no Carneirão e soube de mais um que foi realizado que eu não compareci lá. Então o Atlético vem treinando dentro das possibilidades. Primeiro, agora o que me chamou a atenção, e eu pessoalmente dou razão a Caifé, o cara tem know-how, porque de todos aí, se for assim tirar um, esse tá suando a camisa, esse tá jogando com o coração, né? Vestiu as cores do Carcará. Esse tem razão para criticar todo mundo, para falar todo mundo. E ele falou uma coisa que eu já venho chamando a atenção, não é de agora. Olha o que o Caifé perguntou. Não vão contratar? Esse recado não é para a prefeitura, não. Esse recado é para a diretoria. Esse recado é para a SAF. O Galícia, ele falou, o Galícia contratou, chegou aí, nós não vamos contratar? Deu uma dica. Quer ver outra coisa que prova que o Atlético precisa de contratações e de atacantes? Se você ouviu a nossa transmissão ontem, você viu que deu a louca na defesa? A defesa chamou o ataque do Atlético de incompetente. Final do jogo, o time lutando para empatar. O que foi que os zagueiros fizeram? Abandonaram a defesa, foi todo mundo pro ataque. E quase que em uma das jogadas o Atlético consegue gol de empate. A defesa mostrou ontem que o Atlético não tem ataque. Vocês, não vou usar a expressão. Vamos ver se a gente resolve lá. Lá eles não resolvem, não fazem nada. Vamos lá tentar resolver. Aí foi o Tauan pro ataque. Foi o Dedé pro ataque. Quer dizer, recuou o Anderson. Eles, não sei se por conta própria, mas mostraram que o ataque do Atlético é incompetente. Já falei muita coisa. Não sei se o Gomes, né, vai concordar comigo. Não tem problema aqui. Todo mundo tem sua liberdade de expressão. Então agora, fala, Gomes. Falo sim, Dionísio, falo sim, claro. Olha, Dionísio, eu encarei a fala do Caifé como uma missa encomendada. Veja bem, ele fez uma reflexão clara, fez uma alusão justamente à falta de ajuda da prefeitura. Alguém mandou ele fazer isso porque eu não conheço, não sei onde é que está escrito que o Atlético tem que financeiramente estar dando dinheiro para o Atlético, para uma SAF que hoje tem dono. E que anunciaram aí estardalhosamente 20 milhões de reais, estão dizendo que investiram 700, né? Aonde é que esses 700 mil foi investido? Porque o time de todos os elencos que nós, desde do ano de 73, quando eu cheguei na base do Atlético de Alagoinhas,
esse é o pior time que o Atlético tem, é o pior time que foi montado. Então, quando você tem um time que tecnicamente não corresponde dentro de campo, você vai se queixar de que um time que era a melhor defesa do campeonato, tinha tomado o melhor número de gols, estranhamente contra o Jequié, falhou nos 4 gols que o Jequié fez. Né? Aí eu me lembro, volto um pouquinho no tempo, que o Walter, em uma entrevista parecida com essa do KF, só que em outro sentido, ele se queixou que não tinha campo para treinar, ele se queixou de muitas coisas que estavam acontecendo, né? Mas a gente observa que tem alguma coisa errada com relação a ele, pelo nome que ele construiu o tempo inteiro. Teve um jogo aí que ele entrou faltando 4 minutos para o jogo terminar, quer dizer, um jogador, um atacante, ele precisa de pelo menos 20 minutos dentro de campo para poder se ambientar, se climatizar com o nível, né, do jogo, para entrar na mesma sintonia dos outros jogadores. Então eu achei que o KF aquilo ali foi uma missa encomendada, alguém orientou ele para ele falar aquilo, falou do Bigu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu nunca vou ao santo, eu sempre vou a Deus. Quem manda no estádio, quem define sobre o estádio é justamente o governo, né, o governo municipal. Então, se tinha algum questionamento a fazer, teria que ter feito ao governo, mas você vê, olha a resposta que a prefeitura dá, que ajuda com 180 mil reais. Eu nem sabia disso. Poucos prefeitos ajudaram o Atlético, alguns ajudaram. Me lembro do Chico Reis, que ajudou muito. Teve um prefeito que passou 8 anos e praticamente não ajudou o Atlético em nada. O estádio passou um tempão fechado também. Então a gente tem uma série de problemas. Agora querem transferir o fracasso do Atlético justamente para o município. Não sou advogado de Gustavo, mas tenho que fazer essa intercessão aqui, tenho que interceder, porque não é correto e não é justo você ver um time tecnicamente batido dentro de campo em todos os aspectos. Tem 3 ou 4 peças que jogaria em um time meu que eu montasse, mas o resto eu já teria mandado embora há muito tempo. E você traz jogador, inclusive profissional, que está sentindo alguma lesão e faz jogo-treino quando não tem importância nenhuma, como aconteceu no caso do Anderson, que é um bom lateral. E olha que ontem, no início do jogo, primeiro tempo todo, pelo lado esquerdo, o time foi bem melhor por conta da presença dele. Aquele Papa-Terra acabou, de certa forma, tendo uma boa atuação, porque ele chegava no apoio o tempo inteiro. Agora, uma andorinha só não faz verão. O campeonato iniciou no dia 10 para o Atlético. 10 de quê? Fora de casa, no dia 10 justamente de janeiro. Ontem foi 28, 18 dias depois, o Atlético chegou a essa queda, a essa decadência. Foi porque não teve campo para treinar, o campo aqui da cidade de Alagoinhas, em 18 dias? Não, porque não se preparou devidamente antes da sua pré-temporada, né? Não sabemos o que aconteceu, porque não tivemos informação nenhuma, não temos informação. Você sabe, você se queixa o tempo inteiro, que procura informação, não consegue as informações. Então a imprensa tem que conhecer as coisas, tem que saber, até para interceder a favor do Atlético, porque os 2 maiores patrimônios que Alagoinhas tem e que há muitos anos é o Alagoinhas Atlético Clube e o SAI, né? Então, se você não presta conta do que faz, você deve ter visto isso. Um dia desse, informaram, nós tínhamos ali na parte coberta, em torno de 2.000 torcedores, informaram uma presença de 984 torcedores. E depois saiu no borderô a relação das despesas e ficou um déficit. Mas me parece, eu não vi ali, citado em momento nenhum os valores arrecadados nos outros pontos de venda de ingresso do Atlético de Alagoinhas. Então, eu não sei o que é que querem passar. Então, é melhor que se trabalhe essa questão com muita tranquilidade, sem acusação a ninguém, que façam o papel que devem fazer, quem assumiu, quem vendeu o clube aí. E nós queremos um clube forte. Não adianta você ter agora o Atlético na Série D, como está, o Atlético na Copa do Brasil, com um indício maior de que ele vai estar disputando essas 2 competições sem que esteja na primeira divisão. Já vai estar rebaixado a essa altura, porque faltam 4 jogos. O último jogo do Atlético é contra o Bahia, sobram 3. O próximo deles, o primeiro, é a Juazeirense. A Juazeirense que, historicamente, de acordo com as estatísticas, sempre se deu mal com o Atlético de Alagoinhas, tanto aqui quanto na cidade de Juazeiro. Quando o Atlético precisou do resultado, conseguiu. Mas agora o Atlético está lutando com Bahia de Feira, está lutando com o próprio Galícia, que ontem foi para a 3ª colocação, está lutando com a Jacuipense,
Fluminense, que melhorou na tábua do campeonato, tá lutando com uma série de clubes aí, com o Jiqué, para não ser rebaixado. Então vai ser uma briga de foice. Como o Atlético não faz gol praticamente em ninguém, até agora fez um gol a pulso numa goleada de 4-1 sobre um time que não fazia gol em ninguém, que era o time do Jiqué. Então o Atlético vai precisar abrir os olhos para tentar se recuperar, trazendo 2 jogadores ou 3, mas trazer jogador, Dionísio, não é para testar nem botar no banco não, que nem muitos estão aí, para entrar, arriar as malas, entrar em campo para jogar e para resolver, como muitos no passado resolveram. A base, você sabe, daqui, com o Petroleiro, com o Ninho, uma série de jogadores da cidade, às vezes resolveu o problema daqui. E nos dias de hoje, com tanto dinheiro que o futebol tem propiciado, e patrocínio, você não vê esse tipo de comportamento. Então, lamentamos, vamos torcer que o Atlético possa se recuperar, mas eu não acredito que ele se recupere, porque a moral dos jogadores está baixa e espero que nem o CAIF, nem ninguém dê declaração política, porque essa declaração que o CAIF deu para mim foi uma declaração política. Eu, quando vou falar de política, eu falo de política. Quando eu vou falar de futebol, eu falo de futebol. Quando eu vou comentar qualquer outra coisa, eu comento qualquer outra coisa, mas eu não misturo os temas porque nenhum está correlacionado com o outro. Obrigado, José Gomes. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. A gente vai aí para um breve intervalo comercial. Pra falar do Carcará, resenha do Carcará, aqui é a voz e você vai amar. Tem conteúdo demais, resenha a voz do Carcará. Coronel Nonato, hein? Muito bem, amigos, muito bem, a gente vai seguindo aqui com a resenha A Voz do Carcará. Um dia triste pra gente, nós esperávamos que fosse um dia diferente, que fosse uma quarta-feira de alegria, que o torcedor atleticano estivesse comemorando a sua segunda vitória no campeonato. Ou seja, a primeira vitória, na verdade, né? Estou tão desejoso que o Atlético ganhe. Não, seria a primeira vitória no campeonato. E pelo que nós temos visto aí, parece que vai acontecer em 2026 o que aconteceu em 2025. Agora, estão tirando o torcedor do Atlético, estão tirando a imprensa como trouxa, né? Estão tirando a imprensa como trouxa, estão tirando o torcedor do Atlético como trouxa. Só que a imprensa não é trouxa, torcedor do Atlético não é trouxa, o empresário que apoia o Atlético não é trouxa, mas estão tirando todo mundo como trouxa. Estão tirando empresário como trouxa, para você ver que até o poder público estão tirando como trouxa. E olha o que veio à tona. As outras empresas, quanto elas dão ao Atlético, quanto elas apoiam o Atlético. Eu pergunto, Prefeitura de Alagoinhas, a nota está aí, pública, para todo mundo. 180 mil, por que ninguém nunca falou que a Prefeitura está apoiando o Atlético com 180 mil? Aí eu pergunto, a SAF veio investir no Atlético ou veio ganhar dinheiro em Alagoinhas? Ou veio pegar o dinheiro do empresário, veio pegar o dinheiro público com esse time PEBA que foi montado aí, o CAIF, nesse ponto, na questão dos treinos, não. Até porque, torcedor, time bom ganha jogo em qualquer lugar. Não é questão de treino que vai fazer o Atlético. Esse time, metade deles aí, principalmente do meio pra frente, não vai ganhar de ninguém. Então não é questão de treino, é desculpa, porque o time do Atlético é incompetente, é um time ineficiente, um time que não sabe aproveitar as oportunidades. O Galícia teve a chance dele, fez, não perdoou. Só o Atlético que não consegue fazer. Aí, meu amigo, se a diretoria tiver bom senso, quiser se recuperar perante a sociedade, se quiser se recuperar diante do torcedor,
vai ter que contratar, não adianta fugir, vai ter que contratar, porque está comprovado que esse time do Atlético, a maioria das peças, do meio para frente, até alguns defensores, principalmente que estão no banco, né, é ineficiente, não tem, vai treinar no melhor gramado do Brasil, esse time não vai para lugar nenhum. E outra coisa, torcedor, ouvinte e telespectador, olha, nós estamos sendo enganados, porque a conversa é, nós vamos subir para a Série C. Subir para a Série C? Com que time o Atlético vai subir para a Série C? Com esse time peba aí, o Atlético vai subir para a Série C? Ou estão enganando a gente, ou tentaram enganar a gente? Olha, se pensam que conseguiram enganar a gente, não conseguiram não. Porque, por exemplo, eu já disse aqui, não falei muita coisa para não dizer que nós não estamos colaborando, que nós estamos contra. Aí eu me calei, mas agora não dá para calar, já falei, agora explode o coração. Agora a verdade tem que ser dita e ela já começou a ser dita pela Prefeitura de Alagoinhas. Já começou a ser dita pela Prefeitura de Alagoinhas. Não tem formação de time nenhum para subir para a Série C. É enganação, é conversa fiada. Salva-se um pouquinho o sistema defensivo, mas eu já disse isso outras vezes, não tem sistema defensivo que aguente um ataque incompetente, um ataque cardíaco esse do Atlético. Aí eu quero saber quem contratou, vou falar a verdade. Aí se eu disser muita coisa aqui, aí depois vão querer me contradizer, mas a verdade não vem à tona. Vou dizer uma coisa. Conversei com Raimundo Queiroz e ele me falou o seguinte: rapaz, que time é esse que vocês armaram aí? Aí eu falei: Dionísio, eu não indiquei nenhum jogador. Eu fui para o Atlético a pedido do prefeito, a pedido de doutor Joaquim e a pedido Albino Leite, que estava precisando da nossa ajuda, da nossa colaboração. E aí nós somos pensando no Atlético. Agora, não me fale de contratações que eu não indiquei um jogador sequer. Não tem meu dedo aí. Pode me criticar com qualquer coisa, mas com relação à formação do time do Atlético, não me cobre, porque eu não indiquei um jogador sequer. Então, a gente tem que cobrar de Albino Leite, né, se deixou enganar, não é? Dizem que eu também não posso provar que uma boa parte das indicações vieram do Aguinaldo Lix. Se é verdade, eu não sei, a verdade está escondida, ninguém sabe. E agora, a gente não sabe, eu não quero nem comentar o que eu tenho ouvido falar por aí, viu? Eu não quero. Depois alguém vai pedir para mim provar, não vou poder provar. Mas tem muitas dúvidas e a gente já começa até a perceber que o que falam por aí dessa SAF parece ser verdade, viu? Parece ser verdade. Mas um dia a verdade vem à tona. Vamos entregar o tempo, que o tempo vai trazer a verdade para a gente. O que acontece, meus amigos, é que o Atlético mostrou que dificilmente vai conseguir sua recuperação no campeonato. Não dá para a gente enganar o torcedor, não dá para a gente enganar o telespectador. Eu não posso me enganar. Ninguém pode se enganar. Está provado que esse time aí do meio para frente não vai resolver o problema do Atlético. Repito, se o Albino quiser salvar a sua pele, se quiser salvar a pele da SAF, ou então a SAF tem que entrar em campo, que ainda não entrou em campo. A SAF tem que entrar em campo. Se vocês terão o direito de mandar no Atlético, comece a mandar agora. Porque até agora parece que vocês não estão mandando em absolutamente nada. Se a SAF vai mandar no Atlético,
Não é Albino que vai mandar no Atlético. Quem vai mandar no Atlético é a SAF. Se for assim, então a SAF tem que entrar em campo agora. Tem 8 dias ou 2, 3 dias para contratar aí 3 a 4 jogadores de qualidade para melhorar, pelo menos melhorar do meio de campo para frente, porque se melhorar o meio de campo, se melhorar o ataque, você dá mais, né, estabilidade ao sistema defensivo, porque você vai preocupar mais os adversários com mais 2, 3 jogadores de qualidade. O adversário vai respeitar mais o Atlético. Daqui para frente, repara o que eu estou dizendo, ninguém vai respeitar o Atlético. Juazeirense não vai respeitar o Atlético. Porto não vai respeitar o Atlético. Jacuipense não vai respeitar o Atlético. O que aconteceu nos últimos jogos mostrou que ninguém vai respeitar o Atlético. O Atlético, nesse momento, não é merecedor de respeito de nenhum clube. Não tem mais ninguém que eu veja que vai respeitar o Atlético. Porque o Galícia ontem, por exemplo, no primeiro tempo, chutou quantas bolas? 2, 3? 2 bolas, segundo o Gomes, 2 bolas. Aí eu pergunto, no segundo tempo eu não me lembro do Galícia ter chutado em gol. Gomes está confirmando, não chutou em gol. Aí você avalia, apesar de que, né, o Galícia tem um bom número de admiradores, eu sou um deles, né? Eu, por exemplo, já comentei, eu gostaria de ver o Galícia permanecendo na Série A, pelo que nós estamos vendo, vai permanecer. Então, o Galícia não é esse time todo que mereça respeito, que botou dificuldades para o Atlético. Não, as dificuldades foram colocadas pelo próprio Atlético. Tropeçou nas suas próprias pernas. Literalmente ontem, em algumas jogadas, os jogadores tropeçaram nas próprias pernas. Meu amigo, a gente fica sem saber o que dizer. Tem torcedor para falar aí, né? Tem torcedor para falar? Deixa eu ouvir aqui o torcedor que acompanha a resenha A Voz do Carcará. O que é que ele tem para falar aí? Ouvir a opinião sobre o Alagoinhas Atlético Clube. Bom dia, Dió, como vai? Rapaz, esse ano o Atlético infelizmente vai cair para a segunda divisão. Porque só resta para ele 4 jogos. Desses 4 jogos, ele tem que ganhar para mim todas, pelo menos para não ficar para a segunda divisão. Essa SAF que foi anunciada aí, SAF fantasma, ninguém sabe de nada, que não sei o que, só fez com que o Atlético esse ano fosse por água abaixo. É uma pena, rapaz. Estou chateado com isso, porque o Atlético não merece isso, não. Os torcedores do Atlético de Alagoinhas não merecem isso, não. Eu não mereço, você não merece. Muita gente não merece, porque é triste ver o Atlético do jeito que está esse ano. Tenha um bom dia, querido. Tudo de bom. Ok, obrigado. Ex-jogador do Atlético, né? Ex-jogador do Atlético, aliás, fazendo justiça, ex-sub-20, jogou no sub-20 do Atlético, né? Até gostava dele, atacante aí, bom jogador. Como ele mandou o áudio para mim, não foi para ir pro ar, eu estou colocando aqui por livre, espontânea vontade minha, não vou revelar o nome dele, porque foi enviado para mim aqui. Então, meu abraço a você. E você sentiu aí, nas palavras do torcedor, a tristeza, né? Não tem quem não esteja triste com a Alagoinhas Atlético Clube. Bom, meus amigos, eu comecei com Gomes e vou terminar com Gomes. Gomes está tentando me animar aqui. Vou ver se ele consegue. Gomes acha que o Atlético não vai ser rebaixado. Aleluia! Que os anjos digam amém. Aí eu vou voltar com o Gomes. Por quê? Você acha que o Atlético não será rebaixado, Gomes? Não é bem assim, Dionísio. Veja bem, eu vejo a possibilidade do Atlético não ser rebaixado se ele conseguir vencer 2 jogos. Vencer a Juazeirense, e vencer o Porto aqui. Eu não estou nem levando em consideração o jogo do Bahia e nem o jogo com a Jacuipense, né? Porque aí o Atlético vai para 8 pontos e a briga pelo rebaixamento ela vai ser uma briga de foice. O Atlético precisa simplesmente pontuar. Agora, sem pontuar, ele não vai para lugar nenhum. E para pontuar, vai precisar marcar gols.
né? Qual é a grande deficiência do Atlético? É que não marca, além de não marcar, ela sofre gols. O gol de ontem foi mais um gol de erro do sistema defensivo, né? Que no lance ficou parado, assistindo tudo ali. Se você olhar, foi o lance do Galícia, que não tem muita coisa, é verdade, a realidade dessa nós precisamos dizer, mas foram 4 toques. O jogador Rogerinho meteu a bola no meio de campo, fez um lançamento importante, né, para o Adilson, que pouco apareceu. O Adilson passou para o Thiaguinho cruzou na conta justamente para o Rafael Mineiro somente tocar. E se você observar, antes desse gol, teve um outro gol que o árbitro anulou, que deu impedimento. Eu assisti, na hora eu tive o pressentimento que não foi, mas não tinha certeza, não tinha VAR. Mas quando eu cheguei em casa, eu assisti o lance umas 10 vezes e na realidade não houve impedimento. Quer dizer, era para o Atlético ter tomado não um, mas 2. E novamente por conta de erros do sistema defensivo que foi perfeito até o início da 4ª rodada. Muito bem, obrigado aí com mais uma opinião do José Gomes. Nós estamos chegando ao final do programa Resenha, a Voz do Carcará. E agora, Renato Ferreira, nós vamos aí com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores e até o próximo programa. É o programa Resenha, a Voz do Carcará.